Vamos conversar com Guilherme Boulos, que é pré-candidato à presidência da República pelo PSOL. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Obrigado, Robson. Eu que agradeço aí. Boa tarde a você e a todos os telespectadores. Para quem não conhece, quem é Guilherme Boulos? Olha, eu sou pré-candidato a presidente da República pelo PSOL. Atuei os últimos 16 anos da minha vida em movimentos sociais, em luta por moradia digna. Sou professor, tenho 2 filhas, moro na periferia de São Paulo e vivo dando aula e lutando por justiça. E aí eu pergunto, qual é o principal aspecto hoje que a nação brasileira precisa em termos de justiça? Como é que você pretende representar isso, se for eleito, na presidência da República? Olha, Robson, eu diria que nós temos 3 desafios fundamentais hoje para fazer do Brasil um país mais justo. O primeiro é desfazer o estrago que foi feito por esse governo do Michel Temer. Em 2 anos, o Brasil andou 50 anos para trás. Reforma trabalhista, corte em investimento público, em educação, em saúde. Isso nós vamos fazer dia 1º de janeiro de 2019, se nós ganharmos essas eleições. Nós vamos chamar um plebiscito junto com o Congresso e a sociedade para poder revogar esse estrago. Para poder olhar para o futuro, nós temos que desfazer o estrago desses 2 anos. Uma segunda questão é a questão do financiamento do Estado e um financiamento das políticas sociais. Nenhum país nunca saiu de uma crise, como a crise que nós estamos, sem investimento público, sem contar com investimento público. Né? Acreditar que só o mercado vai vir e vai investir, isso nunca aconteceu em nenhuma parte do mundo. E não é aqui que vai acontecer. Nós precisamos retomar o investimento público e, para isso, nós precisamos fazer com que o Estado brasileiro deixe de ser um Robin Hood ao contrário. Porque é assim que é. O Robin Hood, ele tirava dos ricos para dar para os pobres. O Estado brasileiro tira de pobre e classe média para dar para os super ricos, com um sistema tributário injusto. Né? Pois é, nós temos uma pirâmide invertida, né? Se formos nós aqui, com o presidente do Grupo Riachuelo, que é do Rio Grande do Norte, pré-candidato à presidência da República, se formos todos de mãos dadas com uma pessoa que mendiga, que esmola nas ruas, formos ao supermercado comprar 1 quilo de feijão, vamos todos pagar a mesma cota de imposto. Mas na hora que a empresa realiza o lucro, por exemplo, você não tem absolutamente nem um realzinho de percentual de imposto cobrado. É exatamente isso. E é por isso que nós precisamos de uma reforma tributária profunda no Brasil, onde quem tem menos possa pagar menos e quem tem mais pague mais. Hoje é o contrário, não é? Seria redução, por exemplo, da carga tributária na produção e no consumo, mas exatamente, se tributando a renda. A renda e o patrimônio. E o patrimônio. Tivemos um exemplo nacionalmente onde em cerca de 8 famílias que são proprietárias do Itaú, ex-Unibanco, do Itaú, por exemplo, eles receberam sem pagar nenhum real, algo em torno de 30 bilhões de reais, que foi o mesmo dinheiro que o presidente Michel Temer repassou para tentar equalizar a questão da crise do petróleo com a Petrobras e os caminhoneiros, né? Exatamente. Eu vou te citar só 2 exemplos para quem está também nos assistindo. Olha, hoje no Brasil, quem tem um carro paga IPVA. Quem tem um helicóptero, um jatinho, um iate, não paga R$1 de imposto. Esse é o exemplo da pirâmide invertida. Né? Hoje, se você, Robson, ou você que está nos assistindo, tiver uma casa para alugar, e você for alugar, você vai pagar 27,5% nela de imposto, que é a alíquota máxima do imposto de renda. Agora, se em vez de uma casa você tiver 30 casas e abrir uma imobiliária, você vai pagar 11% de imposto, que é o imposto sobre lucro presumido. E se mais que isso, você se associar a um grande fundo imobiliário para fazer um fundo no Brasil inteiro de locação e especulação imobiliária, você vai pagar 1% de imposto, que é sobre fundo. Quem tem mais paga menos, quem tem menos paga mais. Nós temos que reverter e nós vamos reverter essa esculhambação. Eu pergunto a Guilherme Boulos, pré-candidato à presidência da República pelo PSOL, nós temos uma situação onde algumas pessoas chegam a criticar, por exemplo, o programa de distribuição de renda, que é o Bolsa Família, que precisa, sim, de algo que faça com que o cidadão passe, deixe de depender desse tipo de situação. Mas, por outro lado, nós sabemos que os bancos, eles acabam se acreditando de lucros exacerbados, por exemplo, naquilo que se remunera os juros da dívida pública, ou seja, é uma agiotagem legal que se paga, que o governo brasileiro paga com a metade dos impostos. É possível mudar isso? É possível e é necessário. Veja só, você citou muito bem, no Brasil tem corrupção legalizada e corrupção ilegal.
mas tem corrupção que é consentida, né? O Bolsa Família, que custa 30 bilhões ao orçamento por ano, um monte de gente reclama. É claro que todo mundo quer que as pessoas andem com suas próprias pernas e tenham um emprego. Mas Bolsa Família é necessário porque faz a diferença entre alguém comer ou não comer. E ninguém vive em luxo com R$ 174, que é a média do Bolsa Família. O dinheiro vai direto para o consumo, né? Diretamente ainda falta, sempre falta. Com R$ 174, você não sustenta nenhuma pessoa, quanto menos uma família no Brasil. Hoje, do jeito que a coisa anda, não paga quase um botijão de gás, né? Agora, falam muito do Bolsa Família, mas não falam do Bolsa Empresário e do Bolsa Banqueiro. Bolsa Empresário, desoneração fiscal de grandes empresários que conquistaram, muitas vezes lá com lobby no Congresso Nacional, né? Que ia lá, o empresário era o mesmo que financiava a campanha eleitoral, aí os parlamentares formavam máfias para defender aquele interesse e barganhava desoneração para esse setor empresarial. É 283 bilhões só esse ano de desoneração. Uma parte disso pode ser necessária para micro, médio, pequeno empreendedor, para gerar emprego, muito bem. Mas o que tem média hoje de desoneração no Brasil é 4% do PIB, o dobro da média internacional. Só desoneração tributária, né? Fora, por exemplo, o que se paga de juros da dívida, que aí é a Bolsa Banqueiro. Bancos, que é a Bolsa Banqueiro, que aí dá algo em torno, se você pegar os últimos anos, uma média de 250 bilhões de reais em um ano. Esse ano estava previsto mais de 300 bi no orçamento para isso. Mais de 300 bi. É um escândalo, porque nós temos uma das maiores taxas de juros do mundo. E não só a taxa Selic da dívida, mas a taxa do cartão de crédito, né? Olha que coisa. Tem um exemplo, né? Tem um banco, o Banco Santander, que é um banco espanhol e que atua aqui no Brasil. Não por acaso tem os maiores lucros aqui, não na Espanha. Numa única taxa, uma única linha de crédito do cheque especial, o Santander na Espanha, por um período determinado, cobra juros zero. Para esta mesma linha de crédito no Brasil, cobra 140%. Não dá para ser. Nós temos que regular banco, enfrentar o interesse de grande banqueiro e ter coragem para isso. E esse é o nosso programa, é isso que nós vamos fazer. Deixar de pagar Bolsa Banqueiro e Bolsa Empresário para ter investimento em saúde, educação e moradia, em tudo que o povo brasileiro precisa. Como é que o pré-candidato à presidência da República pelo PSOL, Guilherme Boulos, se posiciona diante da seguinte questão? Nós sabemos que a corrupção é um mal, é inerente ao próprio Estado, né, quando ele vai se formando e os seus tentáculos vão se estendendo para que a máquina funcione, né? Você, quando vai criando os diversos departamentos, você está descentralizando o poder, né? O próprio Pierre Bourdieu, por exemplo, ele cita que é inerente à própria máquina administrativa a existência da corrupção. Portanto, a gente observa que é presente a corrupção nas várias instâncias de poder no país inteiro e em várias partes do mundo, não é só no Brasil. Mas a questão de todo modo, é um mal que deve ser combatido. Mas hoje me parece que só se fala em corrupção e questões como essa, junto a discutir o que se remunera de capital para os bancos, por exemplo, em detrimento da riqueza da população que é drenada, isso não se discute. Ou seja, a pauta de agenda de mídia, de vários, de Congresso Nacional, de Supremo Tribunal Federal e por aí vai, é apenas com esse foco na corrupção. Como é que você se posiciona diante dessa questão? Olha, primeiro nós temos que combater a corrupção. Não tem que ter nenhum tipo de tolerância com corrupção, porque corrupção é a apropriação do público do que é nosso por interesse privado. Isso é inadmissível. Indiscutível. Indiscutível, e nós temos que combater todas as formas de corrupção. Inclusive a corrupção do colarinho branco de grande banqueiro que a sociedade hoje consente. Nós temos que combatê-la de todas as maneiras. Agora, eu queria comentar, Robson, como que se constitui e se organiza a corrupção no Estado brasileiro. Ela começa quando, muitas vezes, candidato recebe financiamento de campanha de grande banqueiro, de grande empreiteiro, de grande empresário. Aí, quem paga a banda escolhe a música. Financiou a campanha eleitoral e depois vai receber o troco em lei a seu favor, em desoneração, em refis, não é? Em contrato superfaturado. A corrupção no Brasil se deu dessa maneira, formando máfias no poder. Não é? Máfias de grandes grupos econômicos. Tem a bancada dos bancos, financiada por banco. A bancada ruralista, financiada pelo agronegócio. Né? A bancada da bala, financiada por empresas de segurança e indústria armamentista no Brasil. O agronegócio, inclusive, teve um perdão de dívida fenomenal agora no governo de Michel Temer. 99%! Os caras perdoaram todas as multas e juros e renegociaram por mais 20 anos. Olha que mamata,
né? Isso é corrupção. Por outro lado, se diz que é um rombo na Previdência Social e quer atacar... Penalizar aposentado que ganha um salário mínimo. É um escárnio, é um absurdo. Não é à toa que o governo Temer tem 96% de rejeição e é por isso, né, que nós, nessa nossa pré-campanha, na nossa campanha, não aceitamos R$1 de banqueiro, de empreiteira, de agronegócio, porque isso fica com o rabo preso. Nós preferimos fazer campanha por esse país de chinelo rasgado do que receber dinheiro que depois nos compromete. E aí eu pergunto, como conviver com um Congresso Nacional, né, onde pelo menos a priori não há uma expectativa de uma renovação como se desejaria? Até porque as regras que foram votadas, que estão valendo para essa eleição, foram votadas por quem lá está e quer permanecer, né? Então, assim, há o controle dos partidos políticos, que impede muitas vezes alguém para se renovar, querer ser candidato. Há o controle mesmo ainda do financiamento sendo proibido, mas a gente sabe que não deixou de existir o Caixa 2. Então, como é possível realizar tudo isso, caso você seja eleito presidente, se nós não tivermos um Congresso afinado com esse tipo de transformação? Vamos lá, Robson. Primeiro, eu acredito firmemente numa renovação do Congresso Nacional. Eu acho que o povo brasileiro vai saber renovar, porque nós temos o Congresso mais desmoralizado da história republicana. Separando o joio do trigo, porque não é todo mundo lá que não presta. Não é verdade. Teve gente que votou lá contra o Temer, que votou contra a reforma trabalhista. Nós temos que saber olhar e separar o joio do trigo. Agora, a maioria daquele Congresso está comprometido com os piores interesses da nação e não com o interesse popular, né? Eu acredito nessa renovação, e não só renovação de nome, porque às vezes até aqui se renova nome, mas não renova nem o sobrenome, né? É esculhambação total, entre o filho, entre o neto, entre o sobrinho, entre o primo, né? Tem que renovar princípio e renovar prática, é nisso que a gente acredita. Agora, para além da renovação, nós também não podemos deixar que as oligarquias, porque hoje a oligarquia compra voto. Aqui no Rio Grande do Norte, todo mundo sabe disso, né? Em boa parte do nosso país, ainda tem os coronéis locais que compram voto. Temos três principais, né? Temos três principais. Pois é, por isso nós temos que enfrentar a lógica das oligarquias colocando o seguinte: democracia não pode ser apenas apertar um botão a cada 4 anos e depois não decidir mais nada. Democracia tem que ser o povo ser escutado e participar das decisões de uma maneira permanente, com plebiscito, com referendo. Quando a gente elege um presidente ou quando a gente elege um congresso, isso não pode ser entendido como um cheque em branco, que o cara faz o que quer com o seu voto. O povo tem que ser consultado e decidir sobre as grandes questões. E é nesse tipo de democracia que a gente acredita, e é isso que nós vamos fazer numa reforma política de verdade, se nós ganharmos essas eleições. O seu perfil é de reforma ou de revolução? Olha, eu diria que esse sistema político está tão apodrecido e não está funcionando há tanto tempo que é difícil falar em conserto. Nós precisamos refundar o sistema político brasileiro. Eu acredito numa nova ordem política no Brasil. Por onde do passa jeito essa que está, nova não vai ordem? mais. Por onde passa na prática essa nova ordem política? Ela passa por mobilização da sociedade, porque ninguém abriu mão dos seus privilégios voluntariamente na história. Pega a ditadura militar no Brasil, acabou como? Foram generais que reuniram numa sala e falou agora deu? Não, foi o povo na rua. Mas parte do povo brasileiro não tem sido, de certo modo, passivo e, entre outros momentos, até manipulado, mesmo com a boa vontade, mas embala num caminho que não se sabe quem está por trás conduzindo? Deixa eu lhe dizer, é claro que nós temos manipulação e todo esse tipo de coisa. Agora, eu acho que o povo brasileiro está machucado, está desesperançoso muitas vezes. Às vezes está até com medo. O medo da violência urbana, o medo do desemprego, o medo do futuro, o medo do amanhã. Nós vivemos um clima de depressão política no país e isso faz com que as pessoas, nesse momento, não se mobilizem. Mas o povo brasileiro também é um povo vigoroso. E eu não tenho a menor dúvida que vai saber virar esse jogo. O povo brasileiro, se precisar ir às ruas para defender os seus direitos, e se ele perceber e tiver esperança, né, que aquilo vai resolver, ele vai, como já foi tantas vezes na história. E para além do povo ir para a rua, nós temos que ter um governo que chame o povo a participar. Porque se o povo só é chamado na hora de votar, e aí quando ele vota, né, ele vota num projeto e chega lá, as máfias continuam mandando, vou te dar um exemplo, né, o PMDB. O PMDB do Temer, né, do Renan, do Jucá, do Henrique Eduardo Alves, o PMDB nunca elegeu um presidente da República. Nunca. Mas teve em todos os governos mandando e dando as cartas. Nós queremos governar com o povo de uma forma que a gente vai botar pela primeira vez em 30 anos o PMDB na oposição. Nós não queremos aliança fisiológica.
Eu lhe pergunto por que o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff não conseguiram enveredar por esse caminho ao qual você se propõe, mesmo com todo o respaldo popular que os levaram à presidência da República. Deixa eu te dizer, Robson, primeiro, falando no Lula aqui, eu não posso deixar de dizer da injustiça que o Lula está sofrendo nesse momento. O Lula foi condenado sem ter nenhuma prova material. O Lula foi preso para retirar ele das eleições, todo mundo sabe disso. Prenderam o Lula para tirar ele do processo eleitoral. Isso é inadmissível, não dá para aceitar. Né? É uma prisão política. Nesse sentido, nós somos solidários. Tive com ele lá em São Bernardo do Campo, tive com ele em vários momentos, porque acho que é uma injustiça e uma sacanagem. Agora, isso não quer dizer que eu não acho que o governo dele cometeu erros, tanto dele quanto da Dilma. Teve acertos, programas sociais, políticas públicas, mas teve erro também. E eu acho que um dos erros principais foi não ter enfrentado essas oligarquias no poder e ter topado dormir com o inimigo, ter topado governar com quem sempre comandou o Estado brasileiro. Né? Foi uma opção. Poderia ter feito de outro jeito. E principalmente Dilma após a aliança com o próprio PMDB, né? Que aí dali veio a derrocada final. Mas temos muitas perguntas, não vai dar tempo de fazer todas, mas vamos lá ver o que é que dá tempo de trazer de pergunta ao telespectador. Renan Matheus, do Parque dos Coqueiros, Zona Norte de Natal, ele é universitário e quer saber do Guilherme Boulos, pré-candidato à presidência, qual o seu pensamento em relação aos cortes nas universidades e qual o seu planejamento para as universidades federais, objetivamente? Vamos lá, Renan, acho que essa pergunta é extraordinária. Né? Para que a gente consiga retomar investimento público em universidade, e é essencial que se faça isso, nós precisamos revogar a emenda constitucional 95, que congela investimento no Brasil por 20 anos. E nós vamos fazer isso. É possível, sim, investir em universidade pública. Com 50 bilhões ao ano, se cria e se mantém 1 milhão de novas vagas na universidade pública, não só com inclusão, mas com política de permanência estudantil e pagando bem professor, o que é essencial. Nenhum país do mundo se desenvolve sem universidade pública, porque a universidade pública também tem pesquisa e extensão. Por isso, nós vamos valorizar a universidade pública, tirando de quem tem mais, com reforma tributária, enfrentando Bolsa Empresário e Bolsa Banqueiro e botando na educação no país. Pergunta do Dionísio, que está no Tirol nos acompanhando. Ele gostaria de saber qual é o seu nível de relação com o MST e o movimento dos sem-teto, e se colocaria todos para fazer invasões no Brasil, caso fosse eleito. Dionísio, deixa eu te falar, meu caro. Eu, com muito orgulho, dediquei os últimos 16 anos da minha vida para estar ao lado de quem luta por casa, do sem-teto. Eu estou ao lado do sem-terra, estou ao lado do sem-teto, eu só não estou ao lado de sem vergonha. De sem vergonha eu não gosto. As oligarquias políticas adoram e são sem vergonha. Eu, com muito orgulho, estou com sem-teto e estou com sem-terra. E num governo nosso, nós vamos ter política de reforma agrária e de moradia popular, sim, porque isso é direito do povo. Mais uma pergunta do telespectador César Amorim, de Lagoa Nova, aqui de Natal. Ele se diz indeciso em relação à presidência da República e quer saber por que deveria ou poderia votar em você caso, aqui cada legislação eleitoral, caso você venha a ser candidato, não é, à presidência da República. Eu sou pré-candidato ainda à presidência da República. São as 3 letrinhas importantes, porque senão o TSE cai em cima e a multa é brava. Mas nós vamos seguir adiante, vamos levar esse nosso projeto para o país. É Dionísio, né? Sim. Dionísio, queria te dizer o seguinte. Nós representamos um projeto que acha que não dá mais desse jeito. Que é preciso botar dedo na ferida, é preciso enfrentar privilégio e que este sistema político caducou e faliu. O nosso projeto é um projeto de baixo para cima que quer mudar profundamente a política e a forma como se governa o Brasil. Se você concorda com isso, esses são os motivos para que você venha junto com a gente. Porque aqui não é discurso feito por marqueteiro. Aqui o que eu estou falando para você, o que eu estou falando para o Robson, é o que a gente acredita e o que a gente vai fazer. Agradeço a participação do Guilherme Boulos, pré-candidato à presidência da República pelo